A tempestade aí fora, assim, é algo que traz vários incômodos. O Code falou assim, o Code é entendido disso, ele disse assim que ainda vai ter mais uns 2 ou 3 desses. Chove 24 horas, né? Agora, pior do que as tempestades climáticas assim, eu acho que é a questão... Melhor esse? Obrigado. São as tempestades na vida, não é? Eu acho que tempestade climática aí a gente dá um jeito ou outro, e é até bom para refrescar um pouquinho, mas as tempestades na vida, quem é que não as tem, não é? Nesses últimos meses, eu acho, nós temos enfrentado junto com várias pessoas da igreja. Se você olhar no informativo, tem uma lista aí de vários nomes de pessoas que têm enfrentado problemas de saúde, problemas sérios de saúde. Esses são os que a gente está sabendo, fora os outros que a gente nem fica sabendo, não é verdade? A Bíblia fala de 2 situações que os discípulos passaram por tempestades. Lembra quais foram? 2 vezes. Assim como teve 2 multiplicações dos pães, também teve 2 tempestades. Uma é aquela que Jesus estava com os discípulos no barco, aí teve aquela tempestade e tudo mais, o pessoal foi acordar Jesus que estava dormindo. Ok? Lembra dessa história? Agora vamos ver a outra tempestade que Jesus permitiu que os discípulos passassem. Nós temos em Mateus, nós temos em Marcos e nós temos em João. Então nós vamos pegar os 3 textos, porque um texto complementa o outro. Tá? Todas as vezes nos evangelhos, já falei sobre isso, que aparece essas referências ali abaixo do título de outros textos, a gente precisa ler para poder complementar. Não são repetitivas, várias partes são repetitivas, mas tem coisas que um texto fala e outro não fala. Começando por Mateus 14. Mateus 14, se você tem a sua Bíblia aí, se você quiser acompanhar aqui comigo, Mateus 14, desde o versículo 22, diz assim: logo em seguida, depois eu vou explicar o que aconteceu antes, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Esse é o texto de Mateus. Vamos lá para o texto de Marcos. Então você pode marcar aí para você ler com mais calma depois. Marcos capítulo 6, diz assim, versículo 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Jesus subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou
e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. O outro texto é João capítulo 6. João capítulo 6. Versículo 16 em diante. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus, aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Tempestades na vida. Quem não passa por tempestades na vida? Seja ela um problema de saúde, seja ela um problema conjugal, ou com os filhos, ou no trabalho, ou em qualquer relacionamento. Quem é que não tem problema? Quem é que não passa por tempestades na vida? Mas antes de entrarmos no texto, nós temos que ver que temos 2 tipos de tempestades pelas quais passamos na vida. E nós temos que detectar a origem para podermos tratar da forma certa. Tá? É como um problema de saúde, se você não detectar a causa, você pode ter o remédio errado. E a Bíblia fala que existem 2 tipos de tempestades na nossa vida. Um tipo de tempestade vem para a disciplina. Isso nós vemos quando lá no livro de Jonas, Deus fala para Jonas: vai para Nínive. E Jonas pega um barco lá do contrário. E aqui diz o versículo 3 do capítulo 1, Jonas fugiu da presença do Senhor, como se isso fosse possível, dirigindo para Tarsis, lado contrário de Nínive. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Essa tempestade que Jonas passou, foi Deus que mandou por disciplina, porque Jonas estava desobedecendo a Deus. Tem pessoas que passam, cristãos que passam por tempestades, mas não é Deus que provocou essa tempestade. A pessoa é que buscou. E Deus precisa disciplinar para trazer essa pessoa de volta. Às vezes é um relacionamento errado que você se envolve, é uma decisão errada quanto à parte financeira, é uma reação errada que você tem contra pessoas, e você sofre as consequências, passa por tempestades devido a isso. Isso não é culpa de Deus, Deus está usando essas tempestades para trazê-lo de volta. Tem um caráter disciplinar, tem um caráter de restauração, de puxar de volta. Então, quando estamos passando por tempestade, primeiro precisamos saber, será que eu não estou desobedecendo a Deus? Será que eu não fiz uma escolha errada? Será que eu não tomei uma decisão errada e eu estou sofrendo as consequências dessa decisão? Então, se você está passando por algum tipo de tempestade, antes de falar, por que Deus? Por que Deus? Pare e pense. Será que eu não estou sofrendo as consequências? E observem, depois, nós já estudamos o livro de Jonas, que sofreu Jonas e todos aqueles que estavam no barco sofreram as consequências. Ninguém sofre as consequências de escolhas erradas, o afastamento de Deus, sem que não só a pessoa, mas a sua família e as pessoas ao redor, e às vezes até a igreja toda, sofra as consequências. Isso vemos no Velho Testamento, quando uma pessoa, Acã, fez algo errado e ele trouxe derrota para todo o povo de Israel. Né? Então a primeira coisa a se pensar, não está dando errado, alguma coisa está dando errado, você está sofrendo várias situações, pare e pense. Tá? Então essa, não sei o que está errado aqui, alguma coisa aqui. Tá, ok. Então primeiro tipo de disciplina, é aquela disciplina, a tempestade que vem como disciplina de Deus. A segunda
é como provação. No caso dos discípulos, a tempestade veio porque estavam dentro da vontade de Deus e não como Jonas. Se você observar, esses discípulos, eles estavam, no texto a seguir, capítulo 14, versículo 22, e Marcos capítulo 6, versículo 45, diz: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. A pergunta é: Jesus não sabia que se aproximava uma tempestade? Sabia. Mas Jesus empurrou os discípulos para eles irem para o outro lado. Então Jesus empurrou os discípulos para a tempestade, no modo de dizer. Tá? Porque Jesus sabia o que ia acontecer. Mas ele insistiu para que os discípulos fossem para o outro lado. E é interessante porque muitos cristãos, como até o Jonatas já comentou, muitos cristãos têm a ideia equivocada de que ao obedecer à vontade de Deus, só navegarão por águas tranquilas. Pensa que vai tudo bem se tornando cristãos, mas não é verdade. Porque Deus, quando permite ou quando provoca alguma tempestade na nossa vida, é porque Ele tem propósitos. Lembra que eu falei quando estava lendo o texto, logo em seguida, o que é que tinha acontecido antes? Veja no seu texto aí, o que aconteceu antes? Antes de Jesus falar, olha, vão para o outro lado, vão para o barco. A multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães foi como se fosse um auge do sucesso do ministério de Jesus. Porque foi algo extraordinário. Né? Quase cerca de 10 mil pessoas, porque era 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Né? E criança come pra caramba. Né? Então, havia toda aquela multidão que Jesus alimentou e aquilo todo mundo ficou sabendo. E o texto de João, capítulo 6, diz que as pessoas ali começou a haver um movimento para escolher Jesus como rei. Porque é pão de graça e um rei sobrenatural que podia ter controle sobre todas as coisas e tal. Então queriam eleger, a primeira eleição direta que ia acontecer na história, eleger Jesus rei. E Jesus viu um perigo muito grande para os discípulos. Porque quando o sucesso faz mais mal para nós e tem mais perigo para nós do que as tempestades. E Jesus viu que aquele ambiente de oba-oba, depois da multiplicação dos pães, podia ser tremendamente negativo para a vida dos discípulos. E lembre-se que Jesus sabia que tinha pouco tempo com os discípulos. Então Jesus pega e fala assim, esse ambiente não está legal para eles. E para a formação da fé dos discípulos, ele tira os discípulos dali, daquele oba-oba e fala assim, vamos para o barco. Porque Jesus queria ensinar uma lição muito importante ali. Quais os tipos de tempestades? Caráter disciplinar, ou então, tentando através disso, Deus quer provar o nosso coração. E a prova, a gente não gosta disso na escola, mas a prova é para nos aprovar, não é para nos reprovar. A gente nunca pensa assim, não é verdade? Assim como quando a gente passa por situações difíceis, de tempestade, a gente acha que é negativo. Assim como a gente acha que prova na escola é negativo. Mas a ideia, pelo menos esse deveria ser o objetivo, não é para reprovar, é para aprovar. Isso Jesus tinha esse objetivo, fazê-los passar pela provação para aprovação, e não para reprovação. Mas quais foram as reações? Primeira reação, eu coloquei como reação humana 1, porque houve várias reações humanas ali dentro desse contexto todo. Agora, antes de criticar os discípulos, vamos imaginar a situação, porque é muito fácil criticar. Vamos imaginar a situação. Era noite, e já quando Jesus foi era alta madrugada, não sei que hora era, mas já era alta madrugada. O barco já estava a uma considerável distância da terra, jogado para lá, para cá, pelas ondas, o vento soprando ali. A gente passou isso, quem foi para aquele projeto do Marajó, uns anos atrás aí,
Aí eu lembro que o barco estava sendo jogado para lá, para cá, nessa maresia, e eu só enxergava a luzinha de Barcarena, depois que eu fiquei sabendo que a Barcarena, bem longe, madrugada, o vento batendo para lá, para cá, o negócio é feio. E o texto ainda continua dizendo assim: Jesus viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. João capítulo 6 diz: soprava um vento forte, as águas estavam agitadas, depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros. É remo, não é barco a motor, remo. Remado depois de cerca de 5 ou 6 quilômetros. A minha pergunta: será que a sua reação e a minha seria diferente? A primeira reação humana deles foi o seguinte: quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Madrugada, escuro, de repente vem alguém andando, qual seria a sua reação? Com certeza você não diria: é Jesus. É Jesus. Graças a Deus Jesus veio me socorrer. Com certeza não. Eu fiquei imaginando naquela maresia se eu visse isso. Marcos 6 diz: quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto, e ficaram aterrorizados. A primeira reação humana quando passamos por tempestades é de medo. E eu creio que Deus não censura essa nossa reação. Porque é uma reação humana, de medo, preocupação, ansiedade. Não sabemos o que fazer e às vezes até de desespero inicial. Cody estava compartilhando lá no GF, quando foi lá fazer a hemodiálise, primeiro apareceu uma enfermeira com um negócio grandão assim, falou: caramba, perguntou para tudo isso, vai enfiar tudo isso no meu braço? É o medo, não é verdade? Essa é a primeira reação. Então é normal, até aí tudo bem. A questão é qual o caminho depois do medo. Quando você está enfrentando uma tempestade, a primeira reação é de medo. Você vê o seu filho doente, ou você está ali no corredor do hospital esperando a cirurgia acabar de algum ente querido, ou você está enfrentando um acidente, está encarando. A primeira reação é de medo e até aí tudo bem, né? Deus sabe disso e eu creio que Ele se alegra quando no meio disso a gente fala: Senhor, a coisa está feia. Reconhecendo Jesus no meio da tempestade. A dificuldade dos discípulos foi justamente essa: reconhecer Jesus no meio da tempestade. Mas eu fiquei pensando que, para reconhecer, é necessário conhecer. Certo? Você reconhece alguém porque você já o conheceu anteriormente. Agora, os discípulos já conheciam Jesus, mas eles não reconheceram Jesus no meio da tempestade. A primeira pergunta que temos que fazer quando enfrentamos tempestades é: primeiro, eu conheço Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus foi apenas uma pessoa boa, que ensinou coisas boas, um grande profeta, como as pessoas diziam? Ou Jesus é o seu Criador, o seu Salvador, o seu Senhor? Você já entregou a sua vida? Porque para reconhecermos Jesus no meio da tempestade é preciso antes tê-lo conhecido de uma forma pessoal. Os discípulos, eles conviveram com Jesus, mas não o conheceram profundamente. E olha que eles já tinham experimentado várias situações com Jesus. E talvez isso aconteça com você. Você está passando por tempestades, você já ouviu muito, já viu muito que Deus fez na sua vida ou na vida de outras pessoas, mas nunca o conheceu pessoalmente. Eu queria lançar um desafio para você nessa manhã. Você só vai poder reconhecer Jesus no meio da tempestade se um dia você o conheceu de verdade. Entregou a sua vida e se tornou
filho de Deus num relacionamento pessoal. Não um relacionamento de programações, atividade, de religiosidade, mas um relacionamento pessoal com Jesus. Pense sobre isso, porque nós só podemos reconhecê-lo quando já o conhecemos verdadeiramente. A pergunta que se faz em seguida é: você já pode ter conhecido e entregue a sua vida para Jesus, mas a pergunta é: por que você não o reconhece no meio da tempestade? É uma pergunta que vamos responder logo mais. A primeira reação foi a reação humana de todos os discípulos. E a segunda reação humana 2, é de Pedro, porque é um parêntese ali, né? Porque só um evangelho fala sobre essa situação de Pedro. Nenhum outro texto fala sobre isso. Então vamos lá, Mateus capítulo 14, que é o único texto que fala sobre isso. Quando Jesus vai lá em direção, andando por sobre as águas, Jesus chega perto ali, e Jesus se identifica, fala: sou eu. Jesus fala, Pedro fala assim: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus responde: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, e aqui a gente vê que o milagre não foi Jesus ter andado só, foi que Pedro andou também sobre as águas. E foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ele ficou com medo e começou a afundar. Sabe qual foi o problema de Pedro? Eu admiro Pedro, porque Pedro teve experiências fantásticas que nenhum outro discípulo teve. Levou muita também, levou muito puxão de orelha para Jesus, de Jesus. Mas ele teve experiências muito impressionantes que depois, quando a gente olha as duas cartas que ele escreveu, 1 Pedro e 2 Pedro, a gente fala: puxa, é ligado àquela experiência que ele passou ali, né? Então fez de Pedro, por quê? Porque ele expôs as suas dúvidas, a sua ousadia, né, até o seu jeitão ali, mas ele aprendeu com isso. Agora, o erro que nós aprendemos, se não fosse isso, a gente não aprenderia essa lição, que é a importância na nossa vida, no meio das tempestades, de termos foco. Quem usa óculos sabe muito bem a importância e a necessidade de foco. Sabe bem isso. Principalmente quem tem miopia. Ou aqueles que já passaram de certa idade que precisam de óculos para ler. Não é? Quando a coisa fica desfocada, fora do foco, é um problema sério, porque você não enxerga as coisas claramente, você não distingue muitas vezes as cores, os objetos, você fica confuso. E foi o que aconteceu com os discípulos, e no caso com Pedro, quando ele tirou o foco. Quando os discípulos não tinham o foco, eles enxergaram as coisas tão distorcidas que falaram: é um fantasma. E é assim que acontece na nossa vida também. Quando não temos foco no meio da tempestade, quando o nosso foco não está em Deus, enxergamos as coisas distorcidas. Enxergamos fantasmas que nos amedrontam e nos deixam aterrorizados. A questão do foco é algo muito interessante. Porque você só pode ter foco em algo. Quem mexe com máquina fotográfica entende bem isso, né? Não aquelas que eu uso assim, que é automático, né? Não é essa aí. Mas é o que eu falo daquelas que precisa focar. Então vocês sabem que quando você foca num objeto, num certo lugar, os outros lugares ao redor saem do foco. Não é verdade? Porque você focou naquele objeto. Se você focou lá no fundo, aqui perto fica desfocado, como nós vemos nessa figura aí. Então, o foco é uma coisa muito interessante, porque você só pode focar num lugar. E no meio da tempestade, ou você foca nas circunstâncias, aquilo que está acontecendo ao redor, a tempestade, o vento, o mar, ou você foca nas pessoas, o que as pessoas estão dizendo, e no meio da tempestade um monte de gente fala muita coisa, né? Tem gente entendida que aparece no meio disso, né? Então
estamos acompanhando um casal que está passando por várias dificuldades. Aí chega a gente e fala assim, olha, é essa casa aqui, esse apartamento que fizeram algum trabalho aqui e tal, por isso que está acontecendo essas coisas. Muita gente fala muita coisa quando estamos passando por tempestades. Pessoas. Ou nós focamos em nós mesmos, sentimentos. Ah, eu acho isso, eu sinto aquilo. Ah, mas eu não sinto. Focamos em nós mesmos. Isso é muito perigoso, porque circunstâncias são volúveis, pessoas são volúveis e instáveis, e nós somos volúveis e instáveis também. Então, quando nós focamos ou em circunstância, pessoas, ou nos nossos próprios sentimentos e emoções, a gente fica desesperado, aterrorizados, e começamos a enxergar fantasmas. Ou nós focamos em Deus. Não tem como você focar em mais de uma direção ao mesmo tempo. Se você focar em Deus, as outras coisas saem de foco. Se você focar nas pessoas, as outras coisas saem de foco, inclusive Deus. E se você focar em si mesmo, acontece a mesma coisa. Então o desafio é como focar em Deus. Em Mateus capítulo 14, versículo 31, diz que imediatamente Jesus estendeu a mão para Pedro e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? O verbo duvidar aqui tem um sentido de mostrar-se incerto ao ter de escolher entre dois caminhos. Duvidar. Então, o que aconteceu com Pedro? Ele estava focado em Jesus, porque Jesus disse, vem Pedro. Então ele estava focado em Jesus e estava caminhando, olhando para Jesus. Só que de repente, o foco dele ficou dividido. Porque ele começou a reparar, o verbo diz assim que, você vê o versículo 30, que ele começou a reparar na força do vento. O mar, a onda. O vento, o mar, a onda estavam ali, quando Pedro estava andando. Já estava ali, não é que apareceu de repente. Mas ele estava focado em Jesus e ele estava andando. Mas no momento que ele começou a reparar nas circunstâncias ali, ele ficou com o coração dividido. Ele falou, e agora? Olho para Jesus ou olho para as coisas aqui ao redor? E quando ele tentou fazer isso, olhar para as duas coisas ao mesmo tempo, ele começou a afundar. Não tem jeito. O nosso foco só pode estar num lugar. As outras coisas saem de foco. Pedro começou com fé, mas terminou afundando, pois viu dois caminhos em vez de um. Foi uma experiência dificílima para Pedro, mas o ajudou a conhecer melhor a si mesmo e ao Senhor. E o meu conforto nessa situação toda é que Jesus podia chegar ali naquela hora que Pedro estava afundando e falar, Pedro, cara, e dar-lhe um sermão. Mas Jesus não deixou ele afundar, ele começou a afundar, e quando ele começou a afundar, Jesus falou assim, vem para cá. Quando eu passo por tempestades, uma das orações é, Deus, o Senhor sabe dos meus limites. O Senhor sabe da minha pequena fé. O Senhor sabe do meu coração incrédulo. O Senhor sabe até que ponto eu posso aguentar. Quando passamos por tempestades, é muito importante a gente conhecer o Deus que temos. Não pode estar baseado na minha fé. Tem que basear no que Deus é. E Pedro olhou, e Jesus olhou para Pedro e segurou e levantou Pedro de volta. Onde você está focando? Onde você está focando quando você passa por tempestades? 2 Crônicas, capítulo 20, tem uma situação onde o rei Josafá, ele recebe a notícia de que os inimigos, um grande exército, inumerável de soldados, estava vindo contra ele.
E quando ele fica sabendo disso, ele dobra os seus joelhos e começa a clamar ao Senhor. E um versículo dessa oração, sempre eu tenho na minha mente, o versículo 12, na edição Revista Atualizada, diz: Deus, nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão focados, essa é a minha versão, estão focados em Ti. Senhor, o exército está vindo, é numeroso, né? Não tenho força. Ele olhou para cima, não tenho força, não adianta, não posso contar com o meu exército, mas os meus olhos estão focados no Senhor, estão focados em Ti. Eu não quero ficar olhando para mim mesmo, não quero ficar olhando para a circunstância, não quero ficar olhando para o outro exército que está chegando. Os meus olhos estão focados em Ti. Essa foi a reação de Pedro. E aqui vemos não a reação, mas a atuação divina. Eu acho impressionante como a palavra de Deus é riquíssima aqui. Em Marcos capítulo 6, que ao anoitecer o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra, ele viu os discípulos remando com dificuldade. Ele viu. Distância de 6 quilômetros pelo menos, no meio da escuridão da madrugada. A pergunta é, humanamente poderia ver? Não. Não. Mas Jesus viu. Deus sabe o que você está passando. Mesmo antes de você orar. Eu sempre digo que a oração não é para fazer Deus conhecido, para que Ele conheça o que eu estou passando. A oração é para eu me conscientizar que eu preciso de Deus. Deus sabe. A Bíblia diz que antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor já conhece toda. Ele viu os discípulos, a dificuldade dos discípulos, ele viu. E alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles. Ele viu e foi ao encontro dos discípulos. Ele podia ter acalmado, podia, de longe, podia ter feito isso. Mas não, ele foi ao encontro dos discípulos. E não só isso, o texto ainda continua dizendo que, Marcos 6, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Você não vai passar por esse processo aqui. Graças a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus onipresente. Ele não precisa ir ao seu encontro. Porque se você entregou sua vida para Jesus, Deus, através do Espírito Santo, habita em você. É um Deus onipresente. Mesmo que você não sinta, suas emoções não sintam Deus perto, mas Ele está. Ele está. Né? E Ele não precisa entrar no barco com você. Porque Ele já habita. Ele sabe de todas as coisas. Essa semana, em várias orações nossas, eu e a Suzana, nós lembramos que Deus é um Deus onisciente. Salmo 139 fala sobre isso. Ele conhece todas as coisas. Ele é um Deus onipresente, que Ele está em todo lugar. Todo lugar, mesmo que a gente não sinta, mas Ele está presente. E acima de tudo, Deus é um Deus onipotente, Ele pode todas as coisas. E essas três características de Deus, eles se complementam. Porque não adianta Ele saber todas as coisas se Ele não pode todas as coisas. Né? E não adianta Ele poder todas as coisas se não está presente também. Eles se complementam. Por isso que eu falo, reconhecer Deus no meio da tempestade, precisamos conhecê-lo antes. Por isso a importância do nosso tempo, onde falamos no Café dos Homens, a importância do nosso tempo com Deus. Tempo com Deus. Tempo com Deus. Você vai conhecendo, não só através de uma pregação como essa,
mas você vai através do seu tempo pessoal, onde você fala com Deus e Deus fala com você, você vai conhecendo a Deus um pouco mais na intimidade. E aí ele chega e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E nessa frase, repete nos outros textos também, mas a coragem é baseada na presença de Jesus na nossa vida. É isso que nos dá coragem. Nós não temos coragem para enfrentar a tempestade. Coragem vem como consequência de reconhecermos Jesus no meio da tempestade. Coragem vem pela presença, né? Você vira e mexe, né? O nosso netinho, ele fala: Di, vai comigo, vem comigo. Porque ele tem medo de alguns lugares, de algumas situações. Subir em casa, altos e baixos, subir lá para o quarto, pegar alguma coisa, se é noite. Então ele chama, quer que a gente vá junto. Assim somos com Deus, né? A coragem não vem de nós. A coragem vem da certeza de que Deus está conosco. Várias vezes no Velho Testamento, Deus fala: vai firme, coragem, porque eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu sou contigo. Coragem, sou eu, por isso não tenham medo. Talvez ele não chegue no momento em que desejamos que ele chegue, no meio da tempestade. Pois ele sabe qual é o momento, a dose certa que precisamos para aprender. Por que Jesus andou por sobre as águas? Talvez para mostrar aos seus discípulos que a coisa que eles mais temiam ali, o mar, apesar de eles serem pescadores, alguns deles, as ondas eram apenas um caminho para que ele pudesse se aproximar deles. Tempestades não são para nos derrubar, são para nos abrir caminho para uma intimidade maior com o Senhor. As tempestades servem para nos aproximar mais dele. Hebreus capítulo 4, versículo 14 diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Graça é para quando estamos passando por necessidade, para quando estamos passando por tempestades. Isaías capítulo 43, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, o Jacó, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu pertenço a ti. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. A reação humana 3, depois disso tudo, os discípulos resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Qual o propósito de Deus no meio da tempestade ou através das tempestades? Lembra que eu disse que essa experiência foi logo depois da multiplicação dos pães? Alguém disse assim que a alimentação dos 5.000 foi a lição e a tempestade foi a prova dessa lição. Eles tinham visto o poder de Jesus na multiplicação, mas não tinham experimentado pessoalmente isso. Está entendendo a diferença? A sua fé é baseada na experiência de outros, aquilo que você viu acontecendo,
ou a sua experiência com Deus são experiências pessoais? Pessoais, que você tem experimentado na sua vida com Deus. Porque é isso que nos faz crescer. Desculpe. Na primeira tempestade, lembra da primeira? Que Jesus estava no barco. Na primeira tempestade, Jesus estava no barco. Nessa segunda, Jesus não estava no barco. Estão vendo como as provas vão ficando um pouquinho mais difíceis, mas para o crescimento da fé? Na primeira tempestade que os discípulos passaram, Jesus estava no barco com eles. Nessa, Jesus estava fora do barco, mas pelo contexto aqui, Jesus estava orando pelos discípulos. Vendo o que estava acontecendo. Mas eles precisavam aprender essa experiência, porque daqui a pouco Jesus já não estaria mais com eles. Eles precisavam ter uma fé, mesmo com Jesus voltando para os céus. Também como tem ligação uma coisa com a outra. Esse era o propósito da tempestade, ajudar os discípulos a crescer em sua fé. Esse era o propósito. Eu queria chamar o Cody. O Cody compartilhou algo muito legal no nosso GF de sexta-feira. E eu falei, não, nós voltamos para casa, nosso GF terminou quase meia-noite, sexta-feira. O pessoal gosta muito de conversar lá. Aí voltamos para casa conversando, falando, não, precisamos pedir que o Cody compartilhe isso, porque é muito edificante. E tinha tudo a ver com aquilo que íamos compartilhar aqui com você. Então, Cody. Bom dia, igreja. Essa é a primeira oportunidade que eu tive para vir falar para vocês, depois que eu voltei do tratamento lá do problema renal, né? Queria estar agradecendo a toda a igreja, a todos os membros que estiveram orando. E para mim foi muito alegre, foi muito legal saber que tinha uma igreja inteira orando por mim, né? Isso, quando eu estava no tratamento internado, eu não tinha noção disso. Aí uma pessoa que foi me visitar chegou comigo e falou, olha, Cody, tu sabes que tem uma igreja inteira orando por ti? Aí aquilo me emocionou muito, entendeu? Aquilo lá foi muito maravilhoso e me deu mais segurança, né? Que Deus estava acompanhando o meu tratamento e graças a Deus eu pude estar aqui, né? Eu sou diabético, já desde os 27 anos mais ou menos de idade, e infelizmente a diabetes pegou e dessa vez ela quis atacar meus olhos e meu rim, né? E o olho eu consegui escapar. Se eu controlar a glicemia, ela para, né? O ataque nos olhos. E o rim é que está danificado, bem danificado mesmo, que eu tenho que fazer hemodiálise, né? Então eu comecei a fazer o tratamento em São Paulo. No dia que eu viajei, de madrugada, às 3 horas da manhã, mais ou menos, eu desmaiei em casa. Nesse dia que eu desmaiei, eu já tinha desmaiado outras 2 vezes em outras situações, por causa de hipoglicemia, né? E eu me lembro que quando recobrei, eu só pedi misericórdia para Deus. Eu pedi misericórdia, pedi a graça dele, para que ele me pudesse ajudar a levantar de novo, né? E graças a Deus eu consegui viajar, e lá, chegando em São Paulo, a gente foi para a clínica, e lá teve que repetir todos os exames que a gente já tinha feito aqui, só para reconfirmar. Aí logo em seguida o doutor mandou logo a gente fazer a fístula. Para quem não sabe o que é fístula, é você pegar as veias e juntar 2 veias, acho que é veia artéria ou 2 veias, para poder engrossar, para poder fazer a hemodiálise, né? Essa não é uma operação que dói, né? Uma pequena cirurgia, ela não dói. O problema é que ela fica dando tipo um formigamento aqui, direto por causa do fluxo de sangue que é intenso, né? E precisa acontecer isso para poder fazer a hemodiálise, né?
Aí, em seguida, eu consegui fazer o catéter também, isso já no hospital. Eu ainda estou com o catéter aqui, talvez daqui a umas 2 semanas eu tire esse catéter, porque a fístula começou a funcionar. E nesse tempo todinho, quando eu fui para São Paulo, eu me lembro que eu não conseguia enxergar direito. Essa claridade que vocês estão vendo me ofuscava muito. Então eu ficava pensando, eu perdi minha vista também, né? Só que eu orava para Deus que pelo menos eu não queria perder a vista, eu não queria perder a capacidade de andar também, né? Eram coisas que eu pedia direto para Deus, né? E tanto é que no dia que eu saí do hospital, eu consegui ver o raio solar e eu fiquei tão alegre que eu conseguia enxergar tudo, sabe? Aquilo foi muito bacana. Aí eu vi como era o amor de Deus, né? Como é a graça dele no meu tratamento. E durante eu estar lá, foi muito bom o tratamento, porque eu fiquei pensando assim, como foi o amor de Deus, né? Porque eu fui muito bem tratado. Só para vocês terem ideia, até a nutricionista ia no quarto para saber se a comida estava boa. Aí eu falava para ela, olha, não sei se está boa, eu sei que eu tenho que comer, o que vier eu como aqui. Não sei se está bom, mas se a senhora está mandando para cá. Então, o tratamento, aí os enfermeiros também que tinham lá, o médico, as 2 médicas que ficaram tratando, foi espetacular o tempo que eu fiquei lá. Aí eu fiquei 1 mês em tratamento em São Paulo, 18 dias internado. Quando eu saí do hospital é que eu consegui ver o raio solar, né? Então aquilo lá me deixou muito, muito alegre e eu vi quanto o amor de Deus era bom, né? E desse tempo para cá, eu fiz a minha primeira hemodiálise em São Paulo, ainda no hospital. Nesse dia, minha perna tremia, eu não conseguia segurar minha perna, me tremia tanto. Minha perna, até porque meu avô já tinha feito hemodiálise, ele tinha problema renal no Japão, então ele tinha feito hemodiálise. Então, o que a minha mãe e meu pai falavam é que meu avô sentia muito a hemodiálise, né? Então, eu ficava com medo, mas só que a moça que me acompanhou no momento lá foi tranquilo, não senti nada, eu achei não aconteceu nada, está tudo legal, né? Eu fiz acho que 3 ou 4 sessões, acho que, se não me engano, em São Paulo. E quando eu vim para cá, eu só podia ser liberado pelo hospital se eu tivesse um lugar onde fizesse hemodiálise em Belém. Então a gente já acertou com a médica tudinho aqui, uma médica que me acompanhou antes de eu ir, e eu comecei a fazer para cá. E a parte mais complicada da hemodiálise é essa furada que dá aqui. Então, na primeira vez que me furaram, a enfermeira colocou em cima da minha perna, olha o tamanho da agulha. Eu olhei assim, você vai enfiar tudo isso em mim? Aí eu disse, tem que enfiar, né? Aí eu disse, não, isso dói demais. Aí, na verdade, quando eu fui olhar, a agulha desse tamanho, esse tamanho mais ou menos, o resto é o catéter, né? Por onde passa o sangue. Então, doeu muito, nas primeiras vezes doeu muito, ainda dói, porque é uma agulha mais grossa do que fazer o exame de sangue, né? Então, é dolorido, né? O braço dói muito depois de 3 horas e meia, mas a gente, diz os médicos que com o tempo isso aí a sensibilidade vai diminuindo, já vai ficando uma coisa rotineira, e realmente eu acho que é mais ou menos por aí, né? Mas o que eu aprendi nesse momento todo é que nesses 3 ou 4 meses de tratamento, o que eu aprendi mais em toda essa história é o meu crescimento espiritual, né? Como eu cresci tanto, eu acho que eu sou convertido desde os 18 anos, eu me converti no acampamento realizado pela ICEA, e na época, quando eu me converti, eu me lembrava na época quando a gente era criança, que na escola a gente tinha a Semana da Bíblia, né? E tinha aula de educação religiosa, então a gente se lembrava das histórias da Bíblia, né? Que o professor contava para a gente. Então isso aí foi que também me segurou muito ao longo desse tempo, né? Mas desde os 18 anos que eu me converti até hoje, eu acho que eu nunca cresci tanto espiritualmente como agora, nesses 4 meses. Estou vendo como o amor de Deus é muito grande e é impressionante a capacidade que você tem de sentir o amor dele, né?
de Ele estar acompanhando você no tratamento e me dando forças para poder suplantar cada etapa, né? Porque não é fácil, né? Não é só o fato de estar 3 horas e meia lá sentado lá. Nesse tempo eu aproveito, como tem internet, né? Aí eu fico estudando, eu fico fazendo meu louvor particular. Sempre, acho que todas as sessões quase, escapando umas 2 ou 3 eu choro. Choro muito, não choro pouco não. Mas eu choro por várias situações, entendeu? Eu choro pela minha família que não é convertida, choro pelos membros do GF que não são convertidos. Eu choro pela igreja, choro pelo meu problema, né? Aí você começa a buscar um bocado de coisa, né? Mas eu vejo como Deus, o amor de Deus é tão grande com a gente, né? Era essa a mensagem que eu queria dar para vocês. Obrigado, Cody. Depois que Jesus acalmou a primeira tempestade que Jesus estava dentro do barco, no final, os discípulos fizeram essa pergunta: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Mas aqui, depois dessa segunda experiência na tempestade, qual foi a conclusão? O que os discípulos falaram? Veja aí na sua Bíblia. O que os discípulos falaram? Verdadeiramente, este é Filho de Deus. Nota a progressão entre a primeira tempestade e a segunda. A primeira, quem é este? Ficaram, quem? Mas a segunda foi, não, esse é o Filho de Deus. As tempestades servem para nós conhecermos mais a Deus. E foi o que o Cody compartilhou. Esses últimos 3 ou 4 meses, uma tempestade muito grande, mas foi a época que mais ele cresceu em direção a Deus. É duro, mas as provas são para nos aprovar, para nos aproximar mais de Deus. E o que é a vida eterna, se não conhecermos mais a Deus? Vida eterna não é uma vida sem fim, não é só isso. A gente pensa só na quantidade. Não, vida eterna é conhecermos mais a Deus. E isso já começou aqui e agora. Por isso, quando Deus permite que você e eu passemos por tempestades, Ele quer que nós nos aproximemos mais dEle. Mas podemos nos afastar mais também. Por isso é perigoso. Tempestade é perigoso na nossa vida. Então Jesus subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Vejam, discípulos que tinham visto Jesus fazer muita coisa, que ouviram muita coisa que Jesus ensinou, mas não tinham entendido o milagre dos pães. E por isso o coração deles estava endurecido. Talvez você já entregou sua vida para Jesus, mas o seu coração está endurecido. Por isso não consegue reconhecer Jesus no meio da tempestade. Não basta sermos filhos de Deus. Não basta. Para enfrentarmos tempestades, não. Estou cansado de acompanhar pessoas de igreja, frequente na igreja, tudo, mas na hora da tempestade, parece que não tem diferença nenhuma com pessoa não cristã. Porque é na provação que aparece o verdadeiro nível de relacionamento com Deus. Estudamos ontem no Café dos Homens, Jeremias capítulo 17, que o homem que teme ao Senhor, esse é aquela pessoa que é como uma árvore que estende as suas raízes em direção ao riacho. E mesmo quando vem o calor, ele não teme o calor. E mesmo no calor, na época da seca, ele continua dando frutos. Mas a raiz é algo invisível. Ninguém vê a raiz. Sua vida com Deus ninguém enxerga. Sua vida com Deus não é vir e voltar da igreja.
Não é fazer algumas coisas religiosas. É raiz. É vida em secreto com Deus. E é isso que segura no meio da tempestade. Porque o aparente vai embora. Não é isso que vale. Não é o que nós aparentamos para as pessoas, mas é o que somos diante de Deus. Então, como conclusão, nós queríamos pensar, e eu queria terminar esse texto com outro texto, de Provérbios capítulo 3, versículos 5 até 7. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento, e nem no das outras pessoas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Principalmente o versículo 6 que diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará aqueles caminhos que são tortos, que nós estamos fazendo torto, mas quando nós reconhecemos o Senhor, Ele vai endireitando isso. O que significa reconhecer o Senhor? Os discípulos viram, mas não o reconheceram. O que significa reconhecer ao Senhor? Numa linguagem bem popular e futebolística, seria essa: coloque Deus no jogo. Coloque Deus no jogo. Né? Coloque Deus na situação. Coloque Deus naquilo que você está passando. Reconheça o Senhor. Puxe Ele para dentro do barco. Ele já está, mas a gente precisa reconhecer isso. Reconhecer o seu poder, a sua presença, reconhecer a sua onisciência. A minha oração para as pessoas que estão passando por tempestade, a gente tem orado em casa e fala, Senhor, manifesta a tua presença, faz com que essas pessoas possam se conscientizar que o Senhor está ali, naquele lugar, que o Senhor conhece todas as coisas, que o Senhor pode todas as coisas. Isso é reconhecer o Senhor, isso é colocar Deus no jogo. Vamos orar. Eu não sei a tempestade que você está passando ou vai passar ainda. Que todos nós passamos. Assim como a tempestade climática, né, se abateu sobre todos nós. As tempestades da vida vêm sobre todos nós. Então a pergunta não é se você vai passar ou não, ou se está passando ou não. Mas a pergunta é, você e eu estamos reconhecendo o Senhor no meio dessa tempestade? Que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz. Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Ó Deus, nós não queremos apenas fazer essa pergunta, quem é este? Mas nós queremos caminhar um pouquinho mais, aprofundando a nossa fé, até chegarmos ao ponto de dizermos verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas, que está presente conosco, seja nos montes ou nos vales, Senhor. Mas nós queremos viver a vida eterna, que é te conhecer. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor ministre ao coração de cada um aqui, nessa manhã. Nós não queremos te conhecer apenas de ouvir falar. Nós queremos te conhecer por experiência própria. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse texto.
continue falando aos nossos corações, nos faz lembrar disso durante a semana. Nos ajude, Senhor Deus, a estendermos as nossas raízes em direção ao riacho, para que quando a tempestade vier, as nossas raízes possam estar bem arraigadas, Senhor. Para que mesmo no ano da seca, possamos dar frutos, possamos ficar firmes. Para que isso, Senhor, possa edificar não somente a nossa fé, fortalecer, mas possa impactar a vida daqueles que não te conhecem e possa também trazer honra e glória ao teu nome, Senhor. Para que as pessoas também possam ver nisso e dizer verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Muito obrigado, Senhor, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje é o domingo de ceia, vou pedir que os nossos